Bom dia, galerinha. Então, hoje a aula de hoje eu vou explicar para vocês a equação da elipse. Vocês já registraram aí no caderno a pesquisa sobre as cônicas que eu havia pedido, tanto que eu já recebi as fotos no WhatsApp. Tudo bem? Agora eu vou explicar para vocês a equação da elipse. Por quê? Porque na prova, na avaliação que veio de aprendizagem em processo, vocês vão ter algumas questões referentes a esse conteúdo. Então, só para tirar algumas dúvidas que venham a ficar, eu vou explicar para vocês agora. Beijo. Bom, para este estudo, vamos considerar uma elipse de centro zero. Estão vendo aqui o desenho? Aqui nós temos os vértices dessa elipse, ó. São os eixos que ela passa cortando no X e no Y, tá? Os vértices da elipse aqui, ó. As extremidades dela. Os focos é onde ela reflete, ó. É como se eu tivesse dividido e fizesse um triângulo da mesma medida deste lado e deste. Então, o foco sempre vai ter a mesma medida. Se aqui, ó, o foco do 0 ao F2 fosse 5, automaticamente do 0 ao F1 teria que ser 5 também. Outro detalhe, se eu tivesse a elipse desenhada dentro de um retângulo, essa medida aqui é 2A. O que significa esse 2A? Que se eu desenhar o triângulo aqui, lembra da hipotenusa? Esse Azinho? Então, se a medida aqui fosse 10, esse Azinho seria a metade, seria 5. Se aqui fosse 20, esse Azinho seria 10. Já o C é a medida que eu der aqui da distância. Se eu não tiver dado, vocês vão ter que determinar usando Pitágoras. Se eu der a medida externa aqui, ó, do eixo menor. No eixo menor for 2B, então a metade dessa medida eu vou poder colocar aqui, ó. Por exemplo, se aqui fosse 4, aqui o Bzinho seria 2. Supondo que aqui seria 2 e aqui 5, eu usaria Pitágoras e ia definir o C. Se eu definir o C, eu já defini o foco. Bom, continuando aqui, meus amores, só para relembrar. Então, se eu quiser determinar essa medida C, eu vou usar o Pitágoras. Por quê? Se eu dei as medidas aqui, 2A, eu já sei que a metade é o valor do A. Se eu dei a medida aqui, significa que a metade é a medida do B. Se eu definir o C, eu já estou definindo o foco. No caso dessa figura específica, o foco está no eixo X, tá? Então, como que ia ficar isso? Supondo que o C aqui fosse 5. Então, o foco seria 5 e 0 e menos 5 e 0. Por quê? Porque o valor que vem primeiro é o valor do eixo X. E o Y, no caso, seria o 0. Aonde ele está refletindo. É como se eu tivesse dobrado essa elipse, o papel no meio, e fizesse um eixo central nela, tá? Aí refletisse o mesmo reflexo que eu tenho no F2, eu vou refletir no F1. Tudo bem? Agora, aplicando na fórmula da elipse, a equação da elipse ela fica nesse formato, ó. X ao quadrado sobre A ao quadrado mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado. Quem é esse A ao quadrado? Exatamente o valorzinho do Azinho lá que eu tiver, tá? Supondo que é 5, então aqui vai ser 25. Supondo que aqui é 4, vai ser 16. Esse daqui eu uso se o foco estiver no eixo X. Então, se o meu eixo maior aqui for o X. Já essa aqui de baixo, que eu coloquei separado, ó,
é se a elipse tivesse o contrário, o meu foco fosse no eixo Y. Aí o que vai inverter? Se o foco estiver no eixo Y, quem vem embaixo do x aqui? O b ao quadrado. E quem vem embaixo do y? O a ao quadrado. Porque automaticamente, se eu invertir o meu reflexo, então eu troco a posição das letras aqui com x e y. Tudo bem? Vamos ver um exercício nos próximos slides, aí vocês vão entender melhor. Bom, galerinha, como eu havia dito, vamos agora ver um exercício. Como isso se aplica, tá? Considerando uma elipse com o centro de origem, focos num eixo coordenados e passando pelos pontos 5 e 0 e 13, determine os focos da elipse. Então vamos lá, relembrando aqui, ó. Essa medida total daria 26, o que significa que o meu Azinho vale 13. Tudo bem? A medida do B ele já deu aqui, ó, é 5, então não vou nem precisar pensar, tá? O que ele quer que eu descubra? A medida do foco, a letra C. Então eu vou usar o quê? Pitágoras. Aí vamos lá, ó. A ao quadrado. Quem é A ao quadrado? É o 13. 13 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais C ao quadrado. Lembra do Pitágoras? Quem eu vou precisar isolar? O C. Então, o C ao quadrado vai ser igual a 169 menos 25. C ao quadrado vai ser igual a 144. Essa potência aqui, ó, eu passo ela em forma de raiz. Lembram disso na equação do segundo grau? Então, raiz de 144 é 12. Então, o meu foco é 0 e menos 12, 0 e 12. Por que o 12 apareceu depois aqui? Porque lembra que eu falei na explicação anterior? O foco desse aqui está no eixo Y. Isso que vocês têm que prestar atenção nos exercícios. A primeira coisa que vocês vão observar, se o foco está no eixo Y ou no eixo X, beleza? Vamos dar sequência nos próximos. Bom, galerinha, vamos aplicar agora na equação da elipse. Então, é só substituir. Primeira coisa, o foco está no y, como eu já disse. Então, a gente vai usar aquela segunda opção. X ao quadrado sobre b ao quadrado, mais y ao quadrado sobre a ao quadrado. E tudo isso igual a 1. Sempre vai ser igual a 1, tá? Vamos lá. X ao quadrado, quem é o b? É o 5, então 5 ao quadrado. Y ao quadrado sobre o a ao quadrado. Quem é o a? O 13. Então, resolvendo isso, a minha equação da elipse ficaria assim, ó. X ao quadrado sobre 25 mais y ao quadrado sobre 169, igual a 1. Beleza? Bom, galerinha, e aqui terminamos essa aula. Espero ter ajudado vocês. Façam a avaliação da aprendizagem em processo com muito carinho. Saibam que eu sempre vou estar com vocês. Se precisarem de mim, chamem no Whats. Beijo, fiquem com Deus.